Olá, vamos para mais um Papo de Empresário da Associação Comercial de Campo Grande. Eu me chamo Patrícia Rocha, sou host desse podcast, sou membro do Conselho da Mulher e para dividir essa bancada estou com a Cidiana, que também é secretária do Conselho da Mulher, e o nosso tema de hoje é fantástico, que é empreendedorismo feminino. Isso mesmo. E a gente vai falar dentro desse assunto como inspirar mulheres, como liderar equipes, como construir uma marca forte. Afinal, empreender é transformar uma ideia em propósito, pessoas em oportunidades. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Jéssica Perrencelli, para falar desse tema para nós. Olá, meninas. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto tanto. Seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho sobre a Jéssica. É empresária, casada e mãe, atua há 9 anos no mercado de lingerie consignada, inspirando e capacitando mulheres a conquistarem a independência financeira por meio do empreendedorismo. Formada em design de moda, com especialização em colorimetria e consultoria de imagem, une estratégia, propósito e desenvolvimento feminino em sua missão de transformar vidas. Seja bem-vinda, Jéssica, mais uma vez. E a pergunta inicial que nós fazemos para todos os convidados para esse bate-papo é sobre a participação dentro da associação comercial, né? A sua empresa hoje ela faz parte da associação. O que você pode dizer para os empresários da importância do associativismo, como isso traz benefícios para a sua empresa? O que você acha de estar participando desse mundo da associação comercial? Ah, legal. Eu sou associada há 9 anos. Quando eu comecei a empresa, eu já me associei por conta do Boa Vista. Então, eu utilizo muitos benefícios. Então, a gente utiliza o SCPC, que é assim, de praxe da empresa há 9 anos. E agora eu também comecei a participar do Conselho da Mulher, que é fantástico, o network que você cria ali dentro, a conexão com pessoas. Então, meu conselho é que todo mundo que empreende precisa participar da associação, precisa se sentir pertencente e usufruir de todos os benefícios que a associação traz para nós. Esse é um intuito mesmo. E agora falando um pouquinho da sua história enquanto empreendedora, né? Como foi esse começo? Como nasceu o sonho de empreender no mercado que você atua? A minha história, ela vem desde a infância. Meus pais são empreendedores a vida inteira. Legal. A minha mãe tem uma doceria, então eu cresci nessa doceria. Ela tem há 30 anos, então eu cresci dentro dessa doceria e sempre trabalhei lá com ela. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 eu já ficava sozinha na doceria para minha mãe viajar, enfim. E lá dentro mesmo eu sempre empreendi. Então, quando criança, eu primeiro vendi sabonete de cheirinho lá para os clientes dela. Que legal! E depois eu fiz brinco de miçanga para vender. E aos 15 anos eu vendi lingerie. Eu, não sonhava que ia ter uma empresa de lingerie, mas vendi. Então, eu sempre gostei de empreendedorismo. Acho que é uma veia empreendedora mesmo que eu tenho, assim, que vem de família. Bom, isso com 15 anos. Mas quando, então, foi essa virada de chave para você transformar essa atividade em negócio? Você manteve isso constante ou não? Vende lingerie por um período e aí depois, mais para frente, decidi abrir. Então, conta um pouquinho como... Tá. Então, depois da faculdade que eu me formei em Presidente Prudente, vim morar em Campo Grande, trabalhei numa empresa de consignado no nicho de semijoias. Então, eu tive contato, assim, com esse público de consignado, de consultoras. E assim que eu saí da empresa, eu montei a minha empresa, porque como eu sou formada em moda, eu sempre quis ter uma marca. Então, eu fui para o lado da moda íntima e foi quando tudo começou, né, há 9 anos atrás, com esse intuito mesmo de ter uma marca. Que legal. E hoje você lidera uma equipe interna e também uma rede de revendedoras. É isso, né? Isso mesmo. E quais foram os maiores aprendizados sobre liderança nesse período? Então, um dos maiores aprendizados sobre liderança é 2 pontos, assim, que eu acho bem importante, que é a resiliência, de você começar quantas vezes for preciso e mudar a rota quantas vezes for preciso, porque para ser líder ali, você tem que sempre, às vezes, uma coisa que você está fazendo não é legal, você precisa mudar. E a empatia em saber que você está
tratando com seres humanos, né? Então, assim, a gente tem um contato bem próximo lá na empresa com as meninas, uma conexão mesmo, uma cultura. Eu falo que a gente realmente vive a cultura nessa conexão ali com o time mesmo. E esse aprendizado, teve alguma situação que te fez repensar, às vezes, algum valor, alguma coisa que você tinha ali já no seu dia a dia a respeito de liderança? Porque lidar com mulheres, igual você falou, né? Tem que ter essa empatia, né? A gente tem diferentes realidades. Sim. Eu acho que é um aprendizado constante ali na liderança, né? Então, são várias situações que vão contribuindo ali pra gente, às vezes, mudar mesmo a rota. Então, cada pessoa é única. Isso, tipo, na liderança eu comecei a entender que não existe uma liderança para, por exemplo, para 6 pessoas que estão lá comigo hoje. Então, eu tenho um jeito de falar com uma pessoa, entender a dor dela, que é totalmente diferente. Se eu passar uma mensagem para uma pessoa que entende daquela forma, a outra talvez não entenda. Então, eu sempre falo, gente, aqui cada uma é única e eu preciso trabalhar estrategicamente para conversar e a liderança com cada uma. Então, isso me fez entender que não é no geral, que uma liderança ela precisa ser individual para você entender a dor de cada pessoa que você lida de frente. Jéssica, e liderar mulheres, assim, a gente sabe que tem uma sensibilidade, né? Mulheres, a gente equilibra vários pratinhos aí, a gente sabe disso, dos desafios. E como é que é para manter a sua equipe motivada e que ela, né, vista a camisa da sua empresa? Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios de todos os empresários, né? Ter uma cultura forte para que isso aconteça. Então, eu trabalho de várias formas ali com as meninas. Eu desenvolvi um café com propósito. A cada 3 meses a gente faz um café com o time ali, que é um momento mesmo de comunhão, que eu chamo, que é porque a gente senta na mesa para conversar, tem uma mesa posta, algo bem legal, bem dinâmico, que é um fortalecimento de cultura. Então, eu falo que é uma faca de 2 gumes. Então, não é uma empresa que tem uma regra rígida, que precisa ser 100% cumprida. Então, assim, se elas precisarem de alguma coisa, elas chegam até mim. Sempre falo assim, gente, a gente tem a nossa supervisora, mas eu estou na empresa todos os dias e a porta da minha sala está aberta. Então, se você quiser falar alguma coisa comigo, tanto profissional quanto pessoal, eu estou aqui para ouvir. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas queiram permanecer e queiram vestir a camisa da empresa pela uma entrega mútua, tanto das colaboradoras quanto da empresa. Esse café que você faz, ele é exclusivo para a sua equipe interna ou ela envolve também as revendedoras? Não, ele é exclusivo para o time interno. Ele é exclusivo para o time. E o que você percebeu de mudança depois que você começou esse projeto do café? Olha, eu acredito que sempre foi eu sempre tentei unir muito o time, né? E eu costumo falar que a gente precisa ser justo, né, dentro das coisas que eu acredito para a empresa, né, que às vezes o que é justo para mim não é justo para outra pessoa. Então, eu acho que esse café, ele fortaleceu a cultura da empresa, mas eu sempre faço outros mecanismos para a gente ter isso. Então, sempre tem meta, vamos comer pizza junto, vamos sair. Esses dias eu fiz almoço de massas, então, assim, não é só o café. Então, eu sempre ofereço parte que as colaboradoras internas se sintam parte do time. E sempre vendo algo para elas poderem crescer também ali dentro e saber que ali elas podem ganhar mais, né? Podem ajudar mais a família, enfim, tirando dali mesmo da empresa. Nesse momento vocês criam mais intimidade, né? E conexão. É super legal. É uma parceria fortalecida, né? E falando agora do ponto de vista das revendedoras, porque a venda, ela depende muito de relacionamento. Como que vocês fazem para fortalecer essa conexão das revendedoras com a empresa, né? Já que você está trazendo algumas ações ligadas à sua equipe interna. E com as revendedoras, como que é esse trabalho? Então, com as revendedoras, a gente eu falo que cada consultora ali é única. A gente tem mais de 350 consultoras e eu falo que são únicas. Então, eu falo que a Joana, ela vai entrar ali sendo a Joana. A gente tem um atendimento personalizado. Então, assim, a gente faz acompanhamento semanal com as consultoras, manda mensagem. A gente tem alguns benefícios que aproximam a consultora da empresa, como cashback, presente de meta batida. Então, toda consultora que bate meta ganha um presente personalizado da empresa. Então, a gente sempre teve esse cuidado. Há 9 anos eu tenho esse cuidado com as consultoras mesmo, quando a empresa tinha 12 pessoas. Então, assim, foi crescendo e a gente vai fortalecendo esses vínculos. Então, até o jeito de servir o café, numa bandejinha, com uma frase. Então, assim, é uma conexão mesmo. Então, eu acredito que
reconhecer a pessoa e saber quem tá vendendo para você faz com que crie essa conexão. Entendi. Você tá bem atenta aos detalhes, né? Eu sou bem atenta aos detalhes. Detalhista. Não, e um desafio de se relacionar com 350 É, mulheres, né? sim. né? Mas aí você consegue manter É diariamente. assim, porque o consignado, ele entra muita gente, mas ele tem uma rotatividade Sim, muito também grande. grande. Se não caísse, já era para estar com muito mais, né? Aham. Mas eu tenho consultoras que vendem para mim há 9 anos, que eu falo que já vira parte mesmo. Tipo, eu tenho consultoras que vendem para mim há 9 anos, que não é do meu vínculo, mas, por exemplo, eu chamei pro aniversário de 1 ano do meu filho. Então, são pessoas que você começa, tipo, pessoas de muito antigas, que você cria um laço muito forte. Entendi. E com as novas também. Se eu tô lá em cima, eu sou extremamente comercial, então tudo que der pra criar. E eu falo sempre pras meninas, a única coisa que é mandada embora da empresa é mau atendimento. Então, Aham. a gente não permite que tenha um mau atendimento. Então, isso faz criar conexão, porque as pessoas se sentem realmente importantes lá. Ei, nessa jornada de 9 anos, né? A gente sabe que as mulheres, às vezes, no seu ramo, talvez, procurando uma renda extra. Uhum. E depois ela se encanta e, né, como você disse, tem uma profissional que tá com você há anos. Você já presenciou alguma história, assim, de superação de alguma delas? De transformação. Às vezes alguém que foi buscar um apoio para uma renda extra Vira uma principal, virou né? uma Isso. principal. Na verdade, às vezes nem viram a principal, mas ganha mais que a principal. A gente tem vários cases, assim, de consultoras que ganham, tipo, 4, 5 mil de comissão. Que eu falo, às vezes é 3 vezes mais que o salário mínimo. Uhum. Então, elas conseguem fazer isso. Tem muitas que falam, Jéssica, olha, eu comprei uma moto e pagava a parcela da moto com a renda extra, e eu acho que a renda extra traz isso, que a pessoa tem o fixo dela ali pro dia a dia, a conta de água, luz, enfim, e pra mulher traz ali a unha, o cabelo, aí teve um até que esses dias falou, eu comprei um cooktop com o dinheiro da comissão. Então, assim, tem inúmeras histórias que elas se agregam, né, através da renda extra, e às vezes fazem até mais que a principal. Entendi, Legal. que legal. E empreender também significa, acho que está muito atrelado a enfrentar desafios, né? Todo Ai, empreendedor, Deus, a gente aham. fala muito de resiliência, enfim, altos e baixos. Você poderia compartilhar um momento que para você foi desafiador, né? Ou às vezes foi muito difícil, que você superou, ou que às vezes precisou remodelar alguma coisa? Olha, eu acredito que o momento mais difícil do empreendedorismo para uma mulher é quando ela vira mãe. Porque sim. eu era uma pessoa, antes de casar e ter filho, eu era uma pessoa extremamente focada na empresa. Então, eu vivia aquilo. Eu falo que realmente a empresa é meu primogênito, porque eu vivia aquilo intensamente. Mas aí eu não tinha um marido, não tinha um filho, então eu poderia chegar em casa, e às vezes eu trabalhava até 3, 4 da manhã, fazendo programação. Eu sempre gostei de fazer isso, então não era um incômodo pra mim. Mas depois que eu tive neném, aí eu acho que a liderança mudou completamente, assim, o empreendedorismo, porque eu tive que ver de uma outra forma, que eu precisava. E isso me trouxe muito também bagagem como líder, porque você liderar uma empresa e também liderar uma casa, uma maternidade. Eu voltei a trabalhar com 1 mês pós-parto. Então, assim, eu me cobrei muito, até fiquei meio depressiva quando eu fiquei longe da empresa. E também tinha tido neném, então toda aquela bagagem que as mães têm quando tem neném. Então, acho que, assim, do meu ponto, o que mais eu senti uma diferença na minha empresa foi nessa época. Até porque, quando eu voltei, a empresa não estava como eu tinha deixado. Então, a gente tinha perdido um número considerável de consultoras. E aí, eu vi que eu realmente não poderia me ausentar da empresa ainda. Em 30 dias? É porque eu me afastei um pouco antes de ter. Ah, verdade. Fiquei em São Gabriel e logo veio Natal e Ano Novo. Então, no caso, eu fiquei uns 60 dias, assim. Uhum. E aí, eu ganhei neném em final de outubro e voltei em janeiro. Mas acontece, porque tem acerto todos os meses. Se 1 mês você não repor, em 2 meses você não repor, você perde uma quantidade de consultoras significativas. E aí, eu voltei, tipo assim, muito eufórica pra fazer tudo acontecer. E aí, fui meio que aquela culpa de mãe da maternidade com o empreendedorismo. Então, pra mim, foi a parte mais difícil. Todo mundo, assim, que empreende, que vai, né, tem a questão de casar e filho, a gente sabe que passa essa transição, assim, meio sofrida. E ainda mais se a gente for muito atrelado ao trabalho mesmo, assim, né? E como que você lidou
com isso? Enfim, você já voltou com um desafio grande, né, do ponto de vista pessoal, mas também um desafio da empresa, ou seja, você perdeu consultoras, né, o seu faturamento caiu. Como você lidou com isso, com esse problema? Então, eu sou uma pessoa muito de fazer planejamento estratégico. Então, eu voltei no começo do ano, vi onde a gente estava, falei, a gente precisa mirar uma meta para onde a gente vai chegar e trabalhar para isso. Então, assim, 2024 foi um ano desafiador para voltar a ter a quantidade de consultoras ativas e estabelecer o faturamento. Então, eu só pensava nisso, nem pensava numa crescente, só pensava que precisava manter para não fechar negativo, né? Sim. Então, nesses 9 anos, todo ano, a empresa teve um crescimento. Então, assim, não teve nenhum ano que eu empatei. Mas 2024 foi extremamente desafiador, assim, para manter as consultoras. E, então, assim, eu acho que esse período a gente trabalhou com muita estratégia. Eu chamava menina por menina pra gente fazer estratégia junto. Falar, olha, a gente precisa fazer isso. Vamos fazer essa estratégia com a consultora. Vamos dar bonificação para que elas batam mais metas. Então, a gente entrou com... E fora que a gente entrou com... Troquei tráfego pago, troquei gestor, equipe de marketing, fiz tudo para conseguir recuperar e deu certo, mas assim, foi um momento bem desafiador mesmo. Você remodelou o seu negócio. Sim, com certeza. Ô, Jéssica, e assim, né, eu acho que o pós-pandemia, eu acho que tudo isso é reflexo, né, mas a gente teve várias mudanças nos últimos anos em relação à rede social, venda, a gente fala muito sobre geração, que isso impacta muito quando a gente conversa com quem empreende. E para você, o que foi o principal desafio? O que impactou mais no seu segmento? A pandemia, ela trouxe com ela a era digital, assim, muito forte, né? Que as pessoas tinham que se virar no digital. Então, no meu caso, eu tive um crescimento em 2020 exponencial. Eu saí, tipo, do Tiradentes e fui para Mato Grosso, ali na esquina com a Rio Grande do Sul. Foi quando eu mudei a loja, porque eu comecei bem pequenininho no bairro e depois mudei pra lá. Então, foi um boom. E aí, o que eu fiz? A gente começou... É um método que eu desenvolvi que até hoje a gente utiliza muito. Que é, eu falo que é o catálogo digital. Que a gente faz o seguinte, a gente manda 5 fotos por dia do que tem disponível na empresa, nos nossos grupos de WhatsApp. E aí, já com valor, enfim, cor, tudo. As meninas só postam no status do WhatsApp, que é a ferramenta que mais vende. E aí, eu comecei a vender... Elas começaram a vender demais, então meu faturamento subiu e hoje é uma regra da empresa desde 2020, então a gente trabalha, então isso é uma parte do atendimento personalizado, então a gente cresceu muito nessa parte de postagem. Então eu falo, gente, eu até falo para as consultoras que vão lá, vocês vão levar esse kit pronto, mas vocês vão vir trocar tudo, porque vocês vão postar, sua cliente vai pedir o que você postou, porque é uma foto bem trabalhada, e você vai vir fazer troca aqui e pegar o que já foi encomendado. Então a gente trabalha muito assim, dessa forma. Acho que é até interessante. Isso é uma estratégia digital. Que outras estratégias que você aplica com as suas revendedoras? Eu aplico essa do status, do status, das fotos. Que é o mais forte, muito tá? certeira. Essa é a mais forte, gente, sem dúvida nenhuma. Eu falo que quem não posta não vende. Ei, no Conselho da Mulher, a Roberta levantou essa bola em relação do status do WhatsApp. Várias mulheres começaram a vender e fazer um negócio através da postagem. É engraçado que eu, enquanto usuária do WhatsApp, raramente eu vejo status. Eu vejo. Eu também vejo. Então, eu passei a ver depois que a Roberta comentou, mas assim, eu não tenho o hábito. Não tenho o hábito de ver status. Eu vejo. Eu vejo também. Eu vejo. E é realmente, porque assim, o WhatsApp, ele é a ferramenta que tem suas pessoas mais próximas. Amigos e familiares. Quando a pessoa começa a vender, quem vai comprar? As pessoas que te conhecem. O Instagram entrega nem 10% nos stories. Então, não adianta postar nos stories. Seu público todo não vai ver. Então, assim, adianta. Não que não adianta. Adianta, É uma das ferramentas, é uma das. Eu escrevi um e-book ensinando a vender, acho que em 2020. Na época de pandemia. Eu escrevi um e-book e daí eu coloquei que a ferramenta mais forte era o WhatsApp. E a gente tá em 2026. Continua sendo, pra minha empresa... o que realmente vende. E você coloca os catálogos, tudo lá, manda para as revendedoras colocar no seu WhatsApp? Isso, a gente faz a foto do produto e envia para elas no grupo. E aí a gente ensina que elas precisam postar no status do WhatsApp. E aí as próprias clientes vão pedindo, né? E elas vão mandando pra gente no particular, separa esse, separa aquele, a gente vai separando. Ai, arrasou. Muito legal. É incrível, parece até uma venda, assim, sem esforço. Mas eu falo isso, tá? Que, tipo, você vender postando no status do WhatsApp, você tem muito menos trabalho do que... Quem que tem tempo de pegar uma sacola e levar na casa da amiga pra amiga ver?
Gente, todo mundo tá corrido. E tá todo mundo na internet. Então, é muito mais fácil você vender. E é uma venda que eu falo que é 90%. A pessoa, ela já chamou você, ela já quer. Ela só não vai comprar se não servir. Porque ela já quis, ela que te procurou. Então, só não vai comprar se não der certo. Então, assim, é 90% de É chance. real isso aí. E como que essas revendedoras acabam fidelizando o cliente? Tem alguma estratégia de fidelização que você... Que elas utilizam? Que elas utilizam, né? Que você ensina, enfim. Então, a gente sempre fala para saber abordar a cliente, né? Para poder fidelizar a cliente, né? Ter um pós-venda, entender a dor ali, né? E então, assim, eu até fiz uma mentoria, estava dando para as iniciantes, ensinando elas a vender. Porque, por exemplo, se eu vou lá te atender na tua casa, você usa calcinha, tanga e gosta de cor escura. Se eu levo só fio e colorido, você não vai comprar nada. Então, você vai não saber abordar. Então, antes de atender uma pessoa, você precisa entender a dor dela. Que cor que ela usa, qual que é o modelo que ela gosta, se ela quer uma lingerie para sair, se ela quer uma lingerie para o dia a dia. Então, você entender a dor do cliente antes de vender, isso também faz com que o cliente se sinta acolhido, se sinta... A sua venda, 90% de chance que você vai vender muito mais e que você conclua a venda. E o pós-venda, né? Entender se deu certo. Eu falo, gente, quem tem que ir atrás da cliente somos nós, consultoras. Não a gente achar que é um alecrim, que as clientes tem que só... eu não vendo... divide cliente por fria... morno e quente, né? Eu falo que as quentes é fácil vender, que todo dia elas vão te mandar mensagem lá nos status, vão querer. Mas e aquelas que comprou faz 3 meses, 6 meses? A gente que precisa resgatar. Então, isso tá em fidelizar o cliente, mandar uma mensagem, perguntar se ele tá precisando de alguma coisa. Vi uma peça, lembrei de você, essa é uma frase que funciona demais, né? Uma estratégia, porque realmente a pessoa se sente bem. E muitas vezes a gente vê a pessoa na peça, né? Se não me engano, no seu Instagram, você saiu de férias recentemente e a sua equipe conseguiu bater a meta sem você. Foi. Eu queria até... Como que você transformou? Ou seja, a sua presença era tão importante lá em 2024. Você saiu um momento, né, decisivo para você, a maternidade. Precisou remodelar agora, não. Você tá certo que o período foi menor, né, das suas férias. Mas a empresa andou sozinha. Como que você conseguiu isso? O que você fez que agora... Você entende que agora você pode ter essa ausência da empresa, que a empresa está mais estruturada em processos, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Eu acredito que sim, que a empresa está mais estruturada em processo, em pessoas. Eu acho que estar com pessoas que estão ali, querendo estar ali. Falei isso ontem em reunião. Falo que quando você deixar de acreditar, você precisa sair. Porque quando você está com pessoas que acreditam, é muito mais fácil, né? E elas acreditaram muito nessa meta. A empresa está passando por um momento de mentoria, então era 6 meses de acompanhamento. Então, eu sou de seguir rigorosamente tudo que eles falaram, coloquei todo mundo para fazer mentoria, e nesse mês de maio, foi um mês bem atípico, que eles tinham passado um desafio de fazer mentoria todos os dias. Eu fazia uma parte do slide, tudo que eles mandavam, e apresentavam para as meninas. Então, 30 dias de fortalecimento. E aquilo foi enraizando entre as meninas, era um gás todos os dias, que elas, Cara, tipo que assim, legal. por si só, elas... foram atrás, claro, teve todo o amparo, mas eu tava nas minhas férias e todos os dias eu mandava os slides que a minha supervisora ia passar Então, pra ela elas não de manhã. tava sem trabalhar nas férias, Jéssica. Não tava 100%, mas assim, elas A gente não executaram consegue. muito. Não tem como. Não, eu Ser levo meu empreendedor computador. Quando eu tô de férias, eu levo meu computador. Não, e meu tem marido, eu como. falo, ele tem que entender. Tipo assim, tem como. Ele fica me cobrando desligar. Que ele fala, você quer viajar e chega lá, você quer trabalhar. Mas, assim, 100% eu acho que é impossível. É impossível. E eu nem queria, eu queria mandar, porque era a minha parte fazer aquilo. Então, como que eu ia falar, eu vou ficar uma semana de férias e não vou fazer? Reduzido daí pra dedicação da empresa, mas houve, né? E elas bateram a meta com sucesso, foi excelente. Eu tô com uma equipe muito boa também, eu tenho uma conexão ali com as meninas muito boa. Então, assim, é isso. Eu falo que a gente é um time. E time é isso, é uma pela outra. Se falta um pilar, a outra tem que estar ali. E eu acho que elas entendem isso muito bem. Ô, Jéssica, e quando você contrata alguém ou escolhe uma nova revendedora, quais características pesam mais do que a experiência? Olha, para contratar alguém para trabalhar na empresa mesmo, ali no interno, algumas características, assim, eu falo que eu sou muito de energia, então eu preciso estar conversando com a pessoa. Você que entrevista? Eu que entrevisto. E aí, eu já até contratei empresas, já tive
colaboradores que já veio de empresas, que Deu também ajuda match? muito. Deu? Eu contratei 2, mas que não estão, né, mais hoje, mas deram bom por muito tempo. Uhum. Então, eu acho que ajuda muito você ter uma empresa, um RH que contrata. Mas, ultimamente, eu mesmo que faço as entrevistas, sinto ali, vejo essa pessoa que eu falo que precisa ter força de vontade, não precisa ter experiência no ramo. Se tem também é ótimo. Tem 2 que vieram com experiência, então é maravilhoso. Mas não é como posso falar, não é uma regra, precisa ter experiência. Então, é mais ali de energia e força de vontade. E você gosta de entrevistar também pra ver se essa pessoa tem fit cultural com o que você espera, né? Na sua empresa. Exato, e eu acho que é isso. Uhum. Às vezes, quando eu gosto da pessoa, ela fica 2 horas sendo entrevistada, porque, tipo, eu já vou entrando em outros Que assuntos legal. pra ver até que ponto que a pessoa vai. Então, geralmente, eu já saio com a ideia certa. Sim. E quando a gente está falando da revendedora, né? Cheguei lá, tenho interesse em fazer revenda para uma renda extra. Como que você avalia, né? Existe algum critério? Não precisa ter experiência, basta ter força de vontade. Como que você bate um papo com ela, enfim, conta um pouquinho desse processo. Na verdade, 99% elas vêm do anúncio pago, né? Do tráfego pago. Então, assim, elas passam por uma abordagem já pelo WhatsApp, né? Que faz algumas perguntas. Você faz esse anúncio pago no WhatsApp? Não, eu faço esse anúncio pago no tráfego mesmo. Nas redes sociais. Ah. Nas redes Então, sociais. o anúncio que você... O investimento em tráfego pago é para você trazer revendedoras e não para você vender o produto. A gente não trabalha com varejo, com o consumidor final. Eu só trabalho com a distribuição. Ok. Achei... Tá. Isso é um ponto Legal. muito importante. Uhum. É somente revendedora. Só as pessoas que revendem a marca. Lá é uma empresa até fechada, não tem vitrine, nada. Entendi. Não atende o consumidor final. Quem faz o consumidor Sim. final é as consultoras. Então, elas passam por uma abordagem, sim. Tem alguns critérios. Mas a força de vontade de querer vender, então ela não precisa... tem muitas que falam assim... eu pergunto, né? Você trabalha com revenda? Revende de algum produto no consignado? Não, nunca vendi. Então, assim, a gente fala que não é um requisito que você pode aprender a vender. Sempre fala, a gente tem um e-book, a gente te ajuda, quem entra, a gente tem uma mentoria que disponibiliza para você. Então, basta a pessoa querer ter força de vontade, porque lingerie é necessidade. Né? Eu falo, quem que você conhece que não usa? Sim, É. e até eu Tem. fiquei curiosa, puxando esse gancho, que você falou que você tem uma classificação da cliente. Cliente quente é aquela que constantemente está consumindo, né? Achei interessante esse ponto. Qual que é a média que as mulheres geralmente fazem um investimento de roupa íntima? Olha, tem consultoras, assim, eu vou te falar pela quantidade de consultoras de venda mesmo. Tem consultoras que vendem bem, muito bem, todos os meses. Então, assim... Para a mesma cliente? Eu ia te falar, as clientes compram todos os meses. Porque, assim, chega novidade toda semana. Então, esse é um outro diferencial da empresa. Então, eu não faço compra pro mês inteiro. Eu tenho todo o trabalho de fazer compra por semana, porque a coleção muda muito e eu gosto de sempre ter novidades. Trabalho com bolsas também e óculos de sol. Então, já pega ali o nicho. Às vezes, a pessoa não comprou lingerie esse mês, mas ela vai comprar uma bolsa. Então, às vezes, ela já comprou bastante calcinha, mas sempre tem um baby doll novo, mulher sempre quer uma camisola nova, um pijama de frio, vende pra criança, então tem lingerie de criança, tem lingerie pra homem, que é a mulher que compra, né? Sim, Pro pijama homem. também. Então, assim, eu acredito que o certo é trocar a lingerie cada 6 meses, né? Você fazer uma renovação. Fica a dica, mulherada. Renovar a cada 6 meses. Mas a gente sabe que tem peça que dura mais e a gente não Sim, renova, né? sim. E tem peça que dura menos. Vai depender de como você lava essa peça, né? Então, mas eu acredito que dá pra comprar todos os meses, sim. Tem cliente que compra. E até no comecinho a gente leu aqui seu currículo, né? Que você é formada em design de moda, tem especialização em colorimetria. Como que essa formação hoje te ajuda nos produtos, na escolha dos produtos, né, na sua coleção? Então, eu fiz essa especialização não faz muito tempo, foi em 2023 que eu fiz essa especialização. Justamente não era para trabalhar na área, tá? Mas apesar que eu gosto muito, mas não era para trabalhar, era mais para dar uma agregada no meu conhecimento e passar maior autoridade ali na escolha de produtos, cores. Então, eu fiz essa
essa especialização. Ajuda muito, acredito que tá tudo a ver. A minha faculdade também tem tudo a ver. Eu falo que Deus sabia, porque ninguém entendia porque que eu tava fazendo moda. Eu sou do interior de Bataguaçu. Eu sou a E única às pessoa vezes formada em acha- moda em Bataguaçu. Que vai ser o estilista, né? Só acha que Isso. o mercado da moda é É. você ser estilista. E, na verdade, é um entendimento sobre o mercado. Exato. E tem um questionamento. Eu tinha uma amiga, ela fazia moda também. Eu falei, mas pra quê, Carol? Todo Daí ela falou mundo. assim, não, você vai ver. Né? E hoje ela tá bem também. E é verdade. Então, assim, eu acho que essa junção para ter uma empresa que trabalha com moda, porque a lingerie tem tudo a ver com moda, bolsa, óculos de sol, então envolve Uma bastante. harmonia, né, Isso, envolve da sua tudo. coleção. Aham. E a colorimetria também. Eu tinha uma marca de sapato. Então, quando eu fiz mais por conta da marca de sapato. Hoje eu tirei, que era um dos produtos da empresa, eu tirei porque eu vi que no meu nicho, o sapato, como não era uma loja só de sapato, ele dava um pouco de trabalho. Foi essa a verdade. Sim. Que eu montava tudo, escolhia todos os aviamentos e aquilo. Além do tempo, Isso né, não era você tão tem- lucrativo igual os outros produtos. Então, não Entendi. fazia sentido estar ali no portfólio, né, da empresa. Sim. E na prática, hoje, falando em empreendedorismo feminino, assim, o que significa empreender para você? Empreender, eu acho que é você realmente ali ajudar mulheres. Eu falo que eu tenho um propósito, né? Que é ajudar mulheres através da revenda consignada no empreendedorismo. Uhum. Então, você conseguir servir. Eu tô com um lema, assim, muito grande, que quando você vira uma chave, que você veio para servir, tudo flui. Porque você não vai levar nada pro pessoal. Ah, essa pessoa falou isso pra mim. Então, o empreendedorismo é você estar ali nas vendas, incentivando outras mulheres e tendo um propósito. Porque eu acho que tudo que você fizer que não tiver um propósito não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com as consultoras, faz evento anual, faz tudo para incentivar elas a empreenderem através, né, da revenda ali consignada. Ô, Jéssica, e assim, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a empreender, primeiro passo, o que você falaria para esse? Primeiro passo, ter coragem. Ter coragem. Uhum. É ter coragem de aprender, de empreender, né? É estudar. Eu acho que muitas empresas que começam, fecham por falta da pessoa se especializar ali e entender. Quando eu comecei, eu fiz todos os cursos que tinha no Sebrae gratuito. Então, eu acho que você precisa usufruir de uma noção primeiro, né? E nunca apostar todo o seu investimento num produto só, sem testar ele, sem testar o seu público. Então, eu sempre fui testando. Eu acho que isso é muito válido para começar, entender o público, fazer uma estratégia, estudar. Nem precisa ter todo o investimento do mundo. Eu falo que eu comecei com 10 mil e um sonho. Então, assim, eu acho que não precisa ter todo o investimento do mundo, mas você precisa ter um estudo e saber que sem uma estratégia aquilo não vai funcionar. Uhum. Então, hoje eu tenho esse sentimento pelo quem começa, né? Que eu comecei dessa forma. Então, eu acredito que a gente precisa se especializar. Eu nunca paro de estudar. Eu sou uma Então, pessoa é que adora- coragem somado ao estudo. Com certeza. É o E primeiro acho que passo. você trouxe um exemplo legal. O Sebrae tem vários cursos, consultorias gratuitas. A Associação Comercial tem um ponto de atendimento, que é o parceiro Sebrae lá dentro. Então, Ai, que quem legal. é Uhum. MEI, quem está no regime, né, de pequena empresa, também pode buscar na Associação Comercial esse apoio. Às vezes, quem está na região central, que é onde a Associação Comercial está, então, uma dica aí para quem nos acompanha, né? Agora falando um pouquinho, se você olhasse para trás, né, do início da empresa até hoje, qual que é a conquista que você, assim, te enche de orgulho, né? Que te faz brilhar os olhos? Olha, dessa parte onde eu li essa pergunta, fiquei reflexiva, porque assim, eu acredito que a visibilidade é o reconhecimento. Então, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu era muito novinha, e eu pensava, nossa, um dia eu vou ter uma empresa, eu vou ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, eu sempre pensei que eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, hoje eu sei que eu sou reconhecida, né? Estou no começo ainda, tenho 9 anos, mas ainda estou no começo da onde eu quero chegar. Mas eu acredito que esse reconhecimento ter ajudado tantas mulheres ao longo dos anos, quantas pessoas não passaram por lá, né? E assim, com uma renda extra, então ter conseguido também aumentar a comissão das consultoras, né?
chegar a um valor maior e ver elas conseguindo conquistar algo através da empresa, isso me enche de orgulho. Eu acho que Você trouxe faz vários todo- exemplos aqui, né? De Parabéns, de Jéssica. conquistas. Sua história é Obrigada. super inspiradora. Sério. e que inspira outras mulheres, Aham. né? A essência do empreendedorismo feminino Sim. mesmo. Hoje a gente tá... Você contando a sua Conversando. história, eu fico pensando, assim, também na minha trajetória, sabe? Porque, tipo, eu tinha curso gratuito de pano de prato. Eu fazia. Uhum. Datilografia, que na nossa época tinha. Eu fazia qualquer coisa. E hoje também eu sou assim. Qualquer oportunidade. Tem até os especialistas que falam que a gente não tem que negar palco, né? Uhum. Você é convidada, você vai lá e faz e mostra a sua cara. Você tem uma oportunidade de um curso, vai lá. E tem muitas opções hoje, gente, na Muitas. internet. Então, gente, procurem, se especializem no seu negócio, né? Com certeza. E agora nós estamos chegando ao final e vamos para a parte que eu mais gosto, tchau, 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 que é o ping-pong. A gente vai fazer 3 perguntas, que é um cunho mais pessoal. Uhum. Eu vou escolher uma, Cid escolhe uma, e a gente vai assim, tá? Uhum, sim. Então, eu quero saber o que a Jéssica faz fora do trabalho. Porque a gente, assim como você, eu carrego muito esse peso do trabalho. Uhum. Eu sou a Patrícia da segurança do trabalho, entendeu? Então, quem é você? O que você gosta de fazer? Sabe? É cinema? Tá com a família? Conta pra gente. Tá, o que eu faço quando eu não estou no trabalho, eu estou com a minha família, né? Estou com meu filho, eu tenho um filho pequeno. Então, nosso final de semana, meu marido é bem organizado. Então, a gente tem uma rotina do final de semana. A gente vai no culto no domingo de manhã. Depois a gente almoça fora. Depois a gente dorme. Depois a gente vai no parque ou vai no shopping. Então, sábado a gente gosta bastante de sair de casa também, ir pra casa da minha sogra. Voltei pra academia, que eu era uma pessoa muito regrada e tava fora 4 meses. Então, tem uma rotina de treino. E é isso, eu acho que é curtir mais com a família, ir pro rancho dos meus pais, que é uma coisa que a gente ama. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês a gente vai pra Bataguaçu pra ir lá. E eu sou uma pessoa que amo viajar. Então, toda oportunidade que tem... Tá com a malinha pronta. Eu tô indo. Arrasou. A minha pergunta pode ser até a junção de 2 perguntas aqui que eu coloquei, que tem a ver com inspiração. Você tem uma mulher que te inspira ou alguém que te inspira? Tem várias, né? Tem vários cases, assim, que são inspirações. Eu gosto de me inspirar em pessoas que eu vejo que cresceram, sabe? Tipo assim, nossa, que começou igual a mim, ali, pequeno e cresceu. Então, tem algumas aqui de... Deixa eu ver um nome específico de internet... É que eu sigo tantos homens empreendedores. Não tem Deixa eu problema. pensar. Pode ser homem. Alguém que você alguém que te inspira no seu enxerga. negócio. Eu gosto muito de consumir os conteúdos do Marcos Marques, que fala muito de empreendedorismo. Já usei várias vezes em reunião minhas. O JJ, Sim, o Joel. Joel, né? Nossa, Incrível também. eu acho. assisto o podcast dele demais. E assim, uso vários exemplos em reuniões minhas. Tem uma pergunta aqui, ó. sobre podcast. Um livro ou um podcast? Eu Então, gosto... ele é um deles, né? Não, o JJ não tem como. Eu acho que ele Eu é um também deles. gosto. É um dos que eu mais assisto de podcast. Tem livros. Eu tô lendo um agora, que é os Provérbios de Empreendedores. Gente, tô assim. Eu ganhei, vou anotar. de aniversário. Então, todo dia tem uma lição. Eu tô fazendo um por dia, mas a vontade é ler todos. Um por dia, que é um provérbio com ensinamento no empreendedorismo. E assim, eu tô fascinada. Hoje era sobre a boca que fala demais. Então, assim, aí tem um provérbios e... Um versículo de provérbios, né? Ou um trecho. Um versículo de provérbios e aí são 31 provérbios. E aí vai ter um ensinamento. Recentemente, eu fui impactada por um vídeo que falava... um livro que falava sobre isso. E aí eu descobri que se você pegar o livro de provérbios, você tem um capítulo para cada dia. Eu também comecei a ler. Começou? Só que eu leio a Bíblia, não, Bíblia. não o livro gente. traduzido. Então é muito legal. Aí, né, eu vou lá e risco às vezes aqueles versículos que dentro do capítulo faz mais sentido. Mas se você pegar no dia que a gente tá gravando aqui, à noite, né, enfim, no seu dia você procura pelo dia do mês e você lê o provérbio Eu vou daquele ler o de dia. hoje, então. E aí você vai repetindo. Eu comecei também recentemente a fazer isso, é muito legal. Provérbios tem vários ensinamentos, né? Em Legal, provérbios. gente. Adoro.
E a gente está chegando ao fim de mais um episódio, mas antes da gente se despedir também, agradecer, a gente queria que você compartilhasse rede social, contato, enfim, fizesse o merchan da sua empresa, para quem está nos acompanhando, tiver interessado, também buscar mais informações. Ah, legal. A gente tem o nosso Instagram, que é Jéssica Perrincelli Consignado. A gente trabalha com mulheres, né, que têm interesse em revender. A revenda é 100% consignada, não tem investimento nenhum e você pode aumentar sua renda até 40%. Vale a pena, gente. Se você está procurando uma renda extra, ó, Jéssica, para Vale te muito a auxiliar, pena. né? Obrigada pelo seu tempo, por dividir essa história, né? Compartilhar aí os seus resultados. Acho que a gente aprendeu muito também, né, Patrícia? Eu saio daqui sempre cheia de Abastecida. anotações. Aham. Anotações, né? A gente aprendeu que empreender vai muito além, né? De vender um simples produto, é criar relacionamento, né? É reestruturar, é aprender nos momentos difíceis. Então, obrigada pelos seus ensinamentos aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Eu né, amei, gente? meninas. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Até mais, gente. Tchau, gente.